Nós estamos neste percurso que antevém ao Natal, que é o Advento, que é a preparação para o Natal. E o segundo passo neste Advento temos um momento de pausa e contemplação sobre Jesus sendo a nossa paz. Então, Jesus é a paz. Muitas vezes nós podemos pensar que a paz é algo exterior, vem com algo global exterior, que não haja guerra, não haja conflito, não haja distúrbios, em que nós sentimos paz. Então é um sentimento, é um ambiente em que nós estamos. Muitas vezes hoje em dia há um grande clamor mundial por paz, porque há tantas guerras a ocorrer por todo o mundo, e há esta ideia de paz sendo a ausência de guerra, a ausência de conflito, a ausência de violência. E muitas vezes nós podemos estar a pensar que a paz é isso, mas nós como cristãos, nós temos essa confiança que a paz vai muito para além disso somente. E nós vamos abrir as nossas Bíblias em várias passagens hoje e aqui nos apontamentos tem estas passagens descritas. Vamos abrir em Isaías 9, versículo 6. É uma profecia que o profeta Isaías recebeu da parte do Senhor e que declara, é uma mensagem que declara a vinda do Messias. Então é uma mensagem que declara a vinda do Senhor Jesus, ou o nascimento de Jesus. Então é bem adequado para este tempo em que nós estamos hoje. Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos deu e um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o principado estava sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Diz a pessoa ao teu lado, diz Príncipe da Paz. É um nome de Jesus. Príncipe da Paz. Então é a identidade de Jesus Cristo sendo o Príncipe da Paz. Ele é o Príncipe da Paz. Então ele é a paz. E ao ver esta profecia sobre Jesus, ao depois nós vemos o seu nascimento, nós vemos que ele nasceu num momento em que não havia muita paz global. Havia grandes revoltas, grande anseio para uma libertação política, em que o Império Romano estava a governar sobre a terra de Israel. Havia opressão, havia violência, havia distúrbios, em que o povo de Israel queria paz. Mas depois nasce um bebé, num ambiente pobre. Ele cresce e não há grande mudança de cenário geopolítico, não há grande mudança de cenário em termos do país. Nasce um bebé. No seu nascimento há grandes evidências sobrenaturais. Anjos aparecem, há pessoas, magos vêm do Oriente, e há grandes manifestações sobrenaturais, mas não há nenhuma mudança de ambiente político. Não há nenhuma libertação. À medida que Jesus vai crescer, ele começa o seu ministério aos 30 anos. Então, depois de 30 anos desta grande manifestação sobrenatural, nós não sabemos o que acontece daquele momento até eu chegar aos 30 anos, mas depois Jesus começa a desenvolver o seu ministério público. Ele começa a ir de vila em vila, aldeia em aldeia, e começa a manifestar quem ele é. Sendo o príncipe da paz, ele começa a manifestar paz. Agora, vamos ver em alguns exemplos de como é que Jesus age diante de circunstâncias em que nós podemos ver que tem tudo para correr mal. Em que nós podemos ver que há situações em que isto não é um ambiente de paz. Mas o que Jesus faz, quem é que ele se manifesta, o que é que ele se manifesta neste ambiente, são grandes lições para nós, em que o que é que nós podemos, ou temos essa oportunidade de se manifestar em ambientes que também talvez sejam semelhantes da nossa vida. O primeiro ambiente se encontra em Marcos, capítulo 5, versículo 1 até versículo 15.
Diz assim: e chegaram a outra banda do mar, que é o mar de Galileia, um grande lago no norte de Israel, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Tendo sido preso muitas vezes, com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros e ferindo-os com pedras. Imagina este cenário. O homem, não sei se alguém já encontrou alguém desta forma aqui na vossa vida. Eu nunca encontrei alguém tão violento, alguém tão alterado, mas aqui está uma história de alguém muito alterado, muito violento, em que eles tentaram prendê-lo com cadeias, com correntes, mas ele despedaçava esses correntes. Ele vivia entre os sepulcros, no cemitério, e Jesus chega a este momento, a este cenário, e nós vemos que o príncipe da paz chega aqui num momento de violência, num momento de tumulto, num momento de grande aflição, e vamos ver como é que Jesus agiu sendo o príncipe da paz. Diz assim em versículo 7, e clamando com grande voz, disse: o que é que eu tenho contigo? Não, é isto, versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjura-te, pois, Deus, que não me atormentas. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou: qual é o teu nome? Jesus a perguntar a este homem que estava possesso de demónios. E respondeu dizendo: Legião, o meu nome, porque somos muitos. Então, como é que Jesus reage perante esta situação de violência? Ele consegue discernir que não é propriamente o homem que está em tumulto, mas é uma manifestação demoníaca, não é? Eu não creio que Jesus ficou alterado, violento. A palavra não diz isso para nós. Diz que ele começa a expulsar esses demónios. Então, como é que nós podemos agir perante uma situação de violência? Talvez vocês estão em situações em que à vossa volta há situações violentas. Talvez não, mas talvez vocês vão encontrar situações de violência. Se nós queremos ser como Jesus, nós não podemos entrar no mesmo ambiente, mas nós temos que governar sobre essa situação com paz, declarando: o reino de Deus é chegado. Nós vimos que mais adiante nesta passagem, Jesus traz libertação total para este jovem. Mas não entra em violência, não paga a violência com violência, mas governa esse caos com a paz. Esta é uma forma que Jesus manifesta o seu reino, manifesta quem Ele é, manifesta paz sobre a situação à nossa volta. Próximo relato é em Marcos 1:40, versículo 40. Marcos 1:40 diz assim: e aproximou-se dele um leproso e rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, dizendo-lhe: se quiseres bem, podes limpar-me. E Jesus, movendo grande compaixão, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Nós, hoje em dia, nós não temos muito bem noção o que era este ato, o que Jesus fez. A lepra, naquela altura, e hoje em dia também, é uma doença altamente contagiosa. Contagiosa pelo toque. Uma pessoa tocava e passava a doença para outra pessoa, em que a pele ficava contaminada, que levava depois a degradação ou a decomposição da própria carne, e membros do corpo começavam a cair. Pessoas com lepra não tinham dedos, não tinham nariz, não tinham orelhas, porque era uma doença altamente contagiosa,
em que os leprosos tinham que estar excluídos da cidade, das vilas, para acampamentos fora da cidade. E uma pessoa, para tocar uma pessoa com lepra, não somente estava a sujeitar ela mesma a ficar contaminada, mas está aí também contra toda a cultura e toda a tradição religiosa que achava aquela pessoa imunda, não digna de estar no meio da sociedade nem de adorar a Deus em conjunto. Jesus, ao chegar perto deste homem leproso, ou talvez este homem leproso chegar ao pé de Jesus, ele podia ter tido essa resposta e dizer: ui, que horror, que nojo, sai perto de mim. Eu não quero estar, vamos falar assim a distância de 10 metros, eu não quero estar perto de ti. O que é que tu queres? Eu consigo ouvir daqui, grita para eu ouvir. Eu vou fazer uma oração por ti. Não. O que é que Jesus disse? Ele estendeu a mão e tocou naquele homem com lepra e trouxe cura. No meio de uma situação de doença, o príncipe da paz manifestou a paz, estendendo a mão, trazendo cura. Como é que nós íamos reagir nessa situação? Será que nós tínhamos a coragem de trazer a paz de Deus, estendendo a mão e trazendo amor e cura e transformação? Ou nós íamos ter essa reação quase como nós temos no meio de Covid? Longe, isolamento, máscara, eu não quero ser contaminado. Qual é a forma que nós íamos demonstrar paz de Deus numa situação de doença? Nós temos esta lição para ser aprendida através da vida de Jesus. A.W. Tozer diz assim que a paz de Cristo não depende do silêncio exterior, mas da presença interior de Deus. Muitas vezes nós queremos um silêncio exterior para ter a manifestação da paz, ou sentir paz, mas depende do silêncio interior de Deus nas nossas vidas. Isso é a verdadeira paz. Outro exemplo encontra-se em Marcos 4, versículo 37. E levantou-se um grande temporal de vento. Jesus estava no mar de Galileia novamente, a atravessar para outra margem com os seus discípulos em barcos pequenos. E levantou um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. No meio de situação atmosférica diversa, em que havia uma tempestade, ele não entrou em pânico, mas ele governou com paz. Situações de doença, situações de demónios, doenças ou perturbações espirituais, mas também em situações de tempestades naturais. Jesus governou ou trouxe paz à situação com tranquilidade, com autoridade, não entrando em pânico. Hoje em dia, qual é que é a nossa postura quando vem uma situação adversa de tempestades atmosféricas, tempestades reais? Chuva forte, calor intenso. Como é que, não sei onde é que já tiveram, se tiveram numa situação de algo muito forte na tua vida, em que é natural entrar em pânico para salvar a tua vida. Uma vez eu tive essa experiência quando meu pai tinha uma quinta em Bucelas, em que lavrou um grande fogo pelos montes, em que a tendência natural era para entrar em pânico, era salvar a vida. Mas a forma que Deus nos livra é quando a paz de Deus que está no nosso interior se manifesta e nós conseguimos ter aquela clareza de raciocínio. Eu lembro disso, apesar de tudo, nós tivemos essa clareza de raciocínio através da obra do Espírito Santo e nós declaramos: não, aqui nesta casa não há fogo. E o fogo passou toda à volta da casa.
lavrou todos aqueles matos ali à volta da casa, mas a casa do meu pai, onde nós estávamos, não foi afetada. Quando nós temos a paz de Deus no nosso interior, pode estar a lavrar todos os tipos de fogo, de tempestade, de tudo à nossa volta, em que nós podemos ter a segurança que Deus está connosco, porque Ele é a paz. Ele é o príncipe da paz. Mesmo no meio de uma tempestade, Jesus dormia. Eu gosto da forma que Marcos escreve isso. Dormia em cima da almofada. Ele podia dizer, ele só dormia. Mas Marcos queria ir ainda mais longe nesta descrição. Ele dormia em cima da almofada. Significa, ele estava bem relaxado. Ele estava bem em paz. Ele não estava só assim, tomar uma soneca curta. Não, ele estava bem em paz. Quando nós estamos no meio de uma tempestade, se nós temos Jesus connosco, nós podemos estar bem em paz. Mesmo tendo situações adversas à nossa volta, em que todo o mundo pode estar em crise, pode estar em revolta. Nós podemos até ver nas notícias, cuidado com isso. E normalmente, naturalmente, o pânico está instalado. Aquela tendência de salvar a vida está instalada em nós por causa daquilo que nós ouvimos, daquilo que o medo, a ansiedade que sobrevém à nossa vida. Mas tendo Jesus, o príncipe da paz, em nós podemos estar em circunstâncias adversas em que nós podemos ter clareza de pensar, paz de Deus sobre a nossa vida. Amém? Próximo exemplo é um exemplo em que qualquer um de nós também ia ficar bem aflito com este cenário. Marcos, novamente, capítulo 6, versículo 37. Jesus está no meio de uma multidão imensa e está longe de um centro comercial, está longe de um sítio para comprar comida. E ele disse, porém, ele respondendo, disse-lhe, Jesus respondendo aos discípulos, dá-lhes vós de comer. E disseram-lhe, iremos nós comprar 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Ou em outras palavras, a sério, Jesus? Nós é que temos de dar a comer, nós não temos dinheiro nem por nada, porque se parece. Como é que nós vamos alimentar estes 5.000 homens, mais não sei quanto? Homens comem muito, não é? Mas mais as crianças, mais as mulheres, 5.000, talvez pode chegar até às 12.000 pessoas. Como é que nós vamos alimentar tanta gente? E Jesus está a dizer, dá-lhes de comer. E disse-lhe, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que todos assentassem em grupos sobre erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que pusessem diante deles e repartiu os 2 pães e repartiu os 2 peixes por todos. O que aconteceu aqui? Jesus, perante uma necessidade de comida, algo essencial. Uma necessidade essencial de qualquer pessoa. Nós podemos ver que perante o perigo de uma situação de violência sobrenatural, que também é algo muito forte contra a nossa vida, algo contra uma doença contagiosa, Jesus manifestou paz. Perante uma situação de tempestade natural, Jesus se manifestou paz. Perante uma necessidade de um bem essencial que é comida, não havia comida. Quantos de vocês ficaram assim um pouco preocupados quando, acho que foi ano passado ou 2 anos atrás, em que entraram nos hipermercados, não havia comida nas prateleiras? Ficaram assim, ei meu Deus, como é que eu vou fazer? Não há comida na prateleira. Aqui, 12.000 pessoas no meio de um campo, no meio de um monte, fora de qualquer vila, estavam a começar a ver que não há comida. O que é que nós vamos fazer? Jesus, o príncipe da paz, se manifesta a paz.
como é que ele não entra em pânico, não entra em ansiedade, não entra em preocupação. Ele até entra numa brincadeira com os discípulos, dá-lhes voz de comer, desenrasquem, vocês conseguem. Ele não entrou naquele medo, mas ele entrou em confiança e diz: o que é que vocês têm nas mãos? E a primeira coisa que ele faz com aquilo que é apresentado, levanta isso e dá graças ao Senhor. A forma que nós manifestamos a paz de Deus numa situação de escassez é ver o que é que nós temos nas mãos, levantar os nossos olhos para o céu e dizer: obrigado, Deus, isto é suficiente. Se com isto tu tens-me sustentado, com isto vais-me sustentar. Eu não tenho que ficar em pânico. Talvez numa situação em que há escassez, ou já estás a passar por uma situação de escassez, eu encorajo-te hoje, irmão, irmã, ver o que é que tu tens nas tuas mãos. Levanta os teus olhos para o céu e diz: obrigado, Senhor. Isto é suficiente porque tu és suficiente. Eu não preciso entrar em pânico, ou em ansiedade, ou em medo, mas eu vou entrar na tua paz. Amém? Jesus se manifestou paz, de forma que ele olhou para o céu e entregou e agradeceu ao Senhor. Próximo, João 8, 58 e 59. Diz assim: disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando por meio deles, e assim se retirou. Isto talvez nós podemos ler isto de uma forma corrida e ficar assim, isto não foi nada, foi ligeiro. Mas repara bem, ele está a declarar algo que é um conflito, é algo que é escandaloso para aqueles líderes religiosos. Ele está a pôr ao mesmo nível de Deus, em que isso era escandaloso, porque ninguém podia fazer isso, nenhum homem podia fazer isso. E depois, ao provocar esses líderes, o que é que os líderes fazem? Eles agarram em pedras, que não era gravilha, não era uma pedra pequenina, era uma pedra talvez do tamanho de uma mão. Eles começam a agarrar em pedras, e não é para brincar com a pedra, era para atirar a pedra à cabeça de Jesus e apedrejar até a morte. Jesus. Não sei se já tiveste essa experiência, eu nunca tive essa experiência, graças a Deus, de alguém querer me matar, querer tirar a minha vida por causa da minha fé. Mas isto está a acontecer com Jesus antes da sua crucificação, em que Jesus podia entrar em pânico, podia entrar em medo, podia entrar numa situação, podia ter não declarar o que é que ele declarou antes. Mas o que é que o príncipe da paz faz perante uma ameaça de morte? Ele retira-se no meio da multidão, não muda a sua postura de paz, não entra em discussão frontal, mas retira-se, governando a situação com paz, sabendo que ainda não é o seu tempo, que ainda não é o seu tempo para ser crucificado, ainda não é o seu tempo para entregar a sua vida. Então esses homens não têm direito de retirar a sua vida, porque ainda não é o tempo para isso. Ele confia no plano do Pai e retira-se em paz, não entrando numa discussão frontal com as pessoas. Tantas vezes nós, quando há estas situações de discussão, nós queremos bater de frente, porque nós temos o direito de fazer isso. Mas Jesus não fez isso. Ele declarou a palavra que foi-lhe dada pelo Pai, mas depois, numa situação de confronto, ele retira-se, mantendo paz. É uma lição para nós. O Agostinho de Hipona diz que o nosso coração anda inquieto enquanto não reposa em Deus. O nosso coração anda inquieto quando não repousa em Deus. Quando nosso coração não está a descansar em Deus,
nós vamos estar inquietos. Porque somente Deus pode trazer a manifestação da paz perfeita para as nossas vidas. Nós podemos procurar paz em todo o lugar, retirando todas as evidências de violência, todo o conflito, não entrar em confrontos, não entrar em discussões, tentando manter a paz. Mas sem Jesus, naquela situação, não vamos ter paz. O nosso coração vai estar continuamente inquieto. Vamos abrir novamente a Bíblia. Nós não vamos estar a focar na vida de Jesus, mas nós vamos ver que esta paz de Deus tem, como é que isso transforma a nossa vida. Em Filipenses 4, 7, diz que e a paz de Deus, a mesma paz que Jesus tinha, e porque Ele é a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. A paz de Deus enche a nossa vida, e guarda o nosso coração, guarda os nossos sentimentos. Mas como é que isso acontece? Não acontece somente numa vez que nós professamos a nossa fé e eu creio em Jesus. Mas acontece quando o nosso entendimento, quando a nossa mente é cheia da presença de Deus. Quando nós começamos a mudar como é que nós pensamos. Diz assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, pensai nisso. A forma em que nós mantemos a paz de Deus na nossa vida, mantemos a nossa vida guardada pela paz de Deus, é a nossa mente ser cheio de tudo que é bondade, tudo que é virtude, tudo que é de Deus. Isso acontece quando nós deixamos que a Sua palavra encha a nossa vida. Quando nós enchemos, quando nós lemos, quando nós contemplamos a palavra de Deus, assim a nossa mente vai ser reformatada e isso depois vai guardar o nosso coração da ansiedade, do medo, do pânico. Não significa que as situações vão mudar. Não, as situações provavelmente não vão mudar. Talvez ainda vai haver situações de violência. Provavelmente nós vamos encontrar pessoas perturbadas. Provavelmente vamos ter situações à nossa volta de situações meteorológicas adversas, em que talvez vai acontecer situações difíceis de resolver. Mas quando nós deixamos que a nossa mente seja transformada pela palavra de Deus, que é a própria manifestação de Jesus Cristo, porque Ele é o centro da palavra de Deus. Isso vai depois guardar o nosso coração. No meio das situações adversas, o príncipe da paz pode governar, pode se manifestar na nossa vida, diante de qualquer situação. Jesus, antes da sua morte, Ele disse em João 14, 27, deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemoriza. A paz de Jesus, que Jesus deixou conosco, não era uma paz como o mundo tenta dar. Era uma paz dele. E ele diz, eu deixo-vos a minha paz. Mas a paz de Deus não vem somente, ok, Deus, dá-me a tua paz. Não vem do céu. Vem quando nós intencionalmente buscamos esta transformação do nosso entendimento. Por isso que é tão importante ler a palavra de Deus, porque quando nós estamos perante a palavra de Deus, quanto mais nós lemos a palavra de Deus, nós vamos estar perante situações em que nós não estamos perto da palavra de Deus, mas a palavra de Deus vai estar perto de nós, vai estar dentro de nós e não vai sair disparados da nossa boca, porque a palavra de Deus vai estar dentro de nós. Por isso que é tão importante, não é somente um entertain, não é só uma liturgia religiosa, uma devoção religiosa que nós fazemos diariamente, mas é muito importante nós lermos
diariamente a palavra de Deus, para que quando nós estamos perante situações adversas, não sai somente coisas deste mundo, de ansiedade, de medo, de preocupação, de dúvida e de incredulidade, mas sai fé. Porque a fé vem pela palavra de Deus. Fé não vem pelo telejornal, não vem por ter uma arrecadação cheia de comida, não vem por situações em que está tudo controlado. Fé não vem por isso, vem somente pela palavra de Deus. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós vamos ter fé na nossa vida. Vem uma situação, não vai sair incredulidade, não vai ser dúvida, vai sair fé, vai sair a vontade de Deus. Isaías 26:3 diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Em outras versões diz: conservarás em perfeita paz. Perfeita paz é paz a dobrar. É o shalom, shalom. É perfeita paz. É aquela abundância de paz. É a paz soberana, a paz que completa todas as áreas. É aquela paz cuja mente está firme em ti. Então, quando nós temos a paz do Senhor, a nossa mente fica firmada no Senhor. Nós podemos ter uma vida alicerçada, firme, quando nós temos a paz de Deus em nossa vida. É muito mais do que um sentimento. É muito mais do que um cenário utópico à nossa volta. É muito mais do que isso. É a própria Jesus. É o próprio Jesus nas nossas vidas. Amém? Agora a pergunta é: tu tens paz na tua vida? A pergunta que eu termino hoje é: tu tens paz? Ou a tua vida está muito inquieta? A tua mente está governada pela ansiedade? Ou tens paz? Vives com medo? Ou vives em paz? Vives preocupado com o amanhã? Ou vives em paz? Vivendo em paz não significa que nós não nos preparamos para o amanhã, mas nós temos tranquilidade no nosso interior, que o nosso coração é guardado, a nossa mente é alicerçada em Deus, sabendo que Ele pode, Ele tem tudo nas suas mãos. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua visão para o futuro? Estás em paz? Estás em paz com Deus? Estás em paz no teu interior, com a tua vida? Estás em paz com os teus irmãos? Como é que está a tua vida? Como é que está a paz? Como é que está a tua vida em paz? Isso é a tua realidade? Ou estás ansioso? Hoje em dia nós somos bombardeados a ter a nossa agenda completamente lotada e nós não fazemos espaço para Deus. E nós ficamos quase viciados na atividade imensa da nossa vida, uma agenda cheia, sentimos mais realizados. Eu pergunto, e paz? No meio dessa azáfama da agenda, tu tens paz? Ou tu tens paz nas atividades, ou nas realizações, ou na conta bancária, ou na saúde, ou como é que tu estás a controlar todos os detalhes da tua vida? Será que se todos aqueles detalhes da tua vida se desmoronassem, ias manter a paz? Ou será que precisas que tudo esteja em ordem para ter paz? Jesus é a nossa paz. Nós podemos ter muito, podemos ter nada. Jesus mantém ser a paz. Nós precisamos de focar em Jesus e esta altura de Natal é uma altura propensa para isso. Sabendo que a toda a altura do ano nós devemos focar em Jesus. Mas nesta altura todo o mundo fala acerca de Jesus. Então, vamos falar acerca de Jesus ainda mais. Jesus é a nossa paz. Isaías diz que tu és o príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro. Deus conosco, príncipe da paz. Esse príncipe da paz governa a tua vida? Se não governa a tua vida, tu estás com sorte, porque hoje tu podes escolher que Ele governe a tua vida.
Hoje estás num sítio certo, no momento certo, em que podes dizer a Jesus, eu preciso que tu governes a minha vida. Eu preciso de largar esta ansiedade, este medo, esta preocupação em excesso. Eu preciso de largar isto tudo, porque eu preciso de entregar a minha vida para ti, recebendo paz na minha vida. Eu quero continuar a caminhar nesta vida, sabendo que tu és a minha paz. Amém, igreja?